Olá, nosso devocional de hoje é Coração de Servo. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 28, diz assim: Então, Jesus chamando-os disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos ensinou que o reino de Deus não segue as diretrizes deste mundo. O reino de Deus não é governado pelos maiorais, pelos mais importantes, mas por aqueles que servem, por aqueles que dão a sua vida pelo reino de Deus. Nós devemos seguir a Jesus, seguir o seu exemplo. Ele não só falou que era servo, mas demonstrou isso. Em João capítulo 13, do 1 ao 17, conta para nós como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, como ele, sendo Deus, Senhor, Rei, se humilhou até aquela posição que era uma posição de escravo, de lavar os pés naquela época. Então ele se humilhou, ele deu exemplo para que nós hoje possamos também ser servos, servos de coração, servos do Senhor Jesus e servir uns aos outros. Ele diz lá em João 13, no versículo 14 e 15, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O Senhor Jesus nos deu exemplo em tudo. Ele nos deu exemplos de servir, de amar uns aos outros, de dar a sua vida pelas pessoas. Ele nos deu exemplo para que hoje nós possamos também ser um exemplo, para que hoje nós possamos também ter humildade, servir as pessoas com amor verdadeiro, o amor de Cristo. Para isso nós devemos nos encher deste amor, pedir o Espírito Santo me ensinar a amar verdadeiramente, me ensinar a amar não só de palavras, mas em ações. Jesus agiu, Jesus fez, Jesus amou, Jesus curou, Jesus estava com as pessoas, Jesus ensinava os discípulos, Jesus deu a sua vida por essa humanidade. E assim também nós devemos, como cristãos, pequenos cristos, seguir o exemplo de Jesus e amar e servir as pessoas verdadeiramente. A palavra do Senhor em Provérbios 18:12 diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Quantos de nós queremos ser o primeiro em tudo? Queremos ser o primeiro no trabalho, queremos ser o primeiro na família, queremos ser o primeiro no trânsito, queremos sempre ter razão, queremos sempre estar na frente, queremos que as outras pessoas podem até chegar a ser como nós, mas nunca superiores a nós. Nós devemos ter um coração de servo, nós devemos ser o contrário deste mundo. Um mundo que é isso, um mundo busca glória, um mundo busca poder, um mundo busca por dinheiro, mas nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E essas coisas nos serão acrescentadas. Tudo o que precisamos nos serão acrescentados e não é tudo aquilo que a gente quer, mas tudo aquilo que precisamos. No reino de Deus, nós temos a promessa de sermos sustentados, nós temos a promessa de estarmos sempre com o Senhor na nossa vida, mas nós devemos, primeiramente, servirmos ao Senhor, servirmos às outras pessoas, sermos servos, ter um coração realmente de Cristo em nossas vidas. No verso 17 do capítulo de João 13, diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quantas vezes nós nos entristecemos, quantas vezes nós estamos tristes, porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra do Senhor. Às vezes nós selecionamos uns versículos para praticar e outros não. Este é um versículo difícil de praticar. Servir uns aos outros, ser servo uns dos outros. E mais aqui em Filipenses 2:3, olha o que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considera os outros superiores a si mesmo. É difícil considerar os outros superiores, servir aqueles que nos pisam, servir aqueles que muitas vezes não merecem. Mas quando Jesus fala, quando Jesus dá o exemplo, eu dei a minha vida em resgate de muitos, eu dei a minha vida por aqueles que não mereciam, por aqueles que não mereciam a minha morte, não merecia esse favor, não merecia essa graça. Por isso que é graça, favor imerecido. E nós devemos ser como Jesus. Amar uns aos outros e servir uns aos outros. Que nós possamos ter um coração de servo. Que nós possamos realmente servir a Cristo. Que realmente possamos ser servos de Deus. Não só de boca, não só de palavras, não só de nome. Mas em gestos, em ações, em humildade, em amor, em graça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê muita graça e muito amor, para que nós possamos seguir o exemplo dele e fazer tudo o que Jesus faria. Ser humildes e ter um coração de servo. Que essa seja a nossa meta nesse dia, no nome de Jesus. Amém.